Deus. No mesmo contexto de Mateus 6, Jesus vai dizer o seguinte, depois que ele exorta a não trilhar o caminho da prática dos fariseus hipócritas, ele vai dizer, irmão Vladimir, antes eu te aconselho, entra no teu quarto, fecha a porta, ora em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Jesus não está idolatrando um espaço físico. Não. Jesus não está mandando idolatrar o quarto. Não. Ele não está dizendo que a presença dele está restringida ao quarto. Porque Deus é um ser onipresente. Sabe o que Jesus quer dizer com isso? Claro que o quarto fala da intimidade, nós temos que ter momentos a sós com Deus. Porque tem coisas que não temos como falar, compartilhar com as pessoas, orar diante das pessoas. Precisamos nos reservar e orar com Deus. Mas Deus não está preso a um quarto. O que Jesus está dizendo é o seguinte: se for para você orar de pé na praça, com a intenção dos fariseus hipócritas, melhor é você ir para o seu quarto, orar em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te vai recompensar na frente de todo mundo. Ele não está dizendo que só se deve orar no quarto. Não. E nem isso que eu vou falar aqui. Mas eu estou falando do Espírito que quer que eu fale. Tem gente que não sei porque eu estou falando isso. Nós sabemos o que estamos falando. É porque Deus quer que seja falado isso. É porque Deus está nos ensinando algo sobre isso. Mas irmãos, o texto aqui é na carta dirigida à igreja que estava na cidade de Pérgamo. Estava na ilha chamada Patmos. Em Apocalipse capítulo 1, a Bíblia nos diz: revelação de Jesus Cristo, ao qual ele notificou o anjo notificou a João, e João compartilhou a nós. Veja bem, a revelação não era de João, a revelação não era do anjo. A revelação era de Jesus Cristo. Jesus Cristo compartilhou com o anjo compartilhou com João, e João compartilhou ela com nós. Então, meus queridos irmãos, João estava na ilha de Patmos, ele vai dizer, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, por conta de uma perseguição levantada e promovida pelo imperador daquele contexto, que era o imperador chamado Domiciano, o imperador romano cruel, o imperador romano sanguinário, que empreendeu uma grande perseguição e estava no encalço dos apóstolos do Senhor, querendo de toda forma impedi-los de propagar o Evangelho e a palavra de Deus. Então é nesse contexto que João é lançado na ilha chamada Patmos, uma pequena ilha do mar Egeu. Esta ilha cercada de bestas feras, tinha tigre na ilha de Patmos, tinha onça na ilha de Patmos. O imperador Domiciano lançava lá os prisioneiros, e aos olhos humanos ninguém sobreviveria. Depois de ter sido lançado na ilha de Patmos, aos olhos humanos, todo prisioneiro, com certeza, após ter sido jogado lá, seria morto, triturado, estraçalhado, e haverá refeição da onça, do tigre. Mas diz a história que João, com cerca de 80 para 90 anos de idade, um ancião, servo de Deus, cheio do Espírito Santo, o imperador Domiciano, cheio de Satanás, ele lançou João na ilha de Patmos, mas Deus transformou a ilha cercada de bestas feras no palco da sua revelação, e revelou coisas extraordinárias a João. Dentro daquela ilha, diz a história, que João, com cerca de 80 anos de idade, foi lançado num tonel de óleo fervente. Só crente que crê no sobrenatural de Deus acredita que isso é verdade, acredita que isso é fato verídico. Só crente louco que crê em coisas sobrenaturais sabe que Deus, ele é poderoso para fazer isso e muito mais, coisas que vai além da nossa mente. Aquele que não está na cadeia, aquele que não recebeu a cadeia, esse briga, irmã Elisete, por uma cadeia. Mas quando você está na cadeia, você está desfrutando da cadeia que Deus te deu. Você não está brigando por ela, porque Deus te estabeleceu e te colocou na cadeia. Então, meus irmãos, sobretudo aqui, nosso objetivo não é a cadeira, embora cada um tenha a cadeira que Deus reservou para si e o lugar de honra que Deus reservou para si, mas sobretudo nosso objetivo é entrar pela porta estreita, é alcançarmos a salvação,
é encontrarmos com o nosso Salvador, é escutarmos o toque da trombeta, é ser o principal objetivo de todo cristão na caminhada cristã, porque obviamente a cadeia não nos salvará, obviamente os dons que temos não nos salvará, obviamente a fama do homem não nos salvará. Foi Jesus quem disse, ele disse: muitos, não poucos, chegarão diante dele naquele dia dizendo: eu profetizei no teu nome, eu curei no teu nome, eu expulsei demônios no teu nome, eu fiz muitas maravilhas no teu nome. E ele vai dizer abertamente: apartai-vos de mim, afastai-vos de mim, eu nunca vos conheci. São as palavras que, segundo o texto de Mateus, Jesus vai proferir. Veja bem que ele diz: eu nunca vos conheci. Ele não disse: eu não os conheço, mas eu nunca vos conheci. Ele enfatizou que não conheceu essas pessoas em tempo algum da história, em momento algum da história. Essas pessoas, na verdade, se iludiram achando que o conheciam e que ele os conhecia. Então, meus irmãos, sobretudo, a nossa motivação em fazer a obra de Deus deve ser glorificar o cabeça do corpo, engrandecer o cabeça do corpo, bendizer o cabeça do corpo. Hoje eu estava lendo a Bíblia com a minha esposa e eu dizem por aí que não se deve orar alto e de pé nas praças. Dizem por aí que Jesus condenou orar de pé nas praças. Dizem por aí que Jesus condenou distribuir esmolas diante dos homens. E comecei a ler o texto de Mateus 6 com a minha esposa e eu disse: vamos analisar minuciosamente, vamos analisar passo a passo, se Jesus condenou de fato dar esmola diante dos homens, se Jesus condenou de fato orar de pé nas praças. E nós começamos a ler Mateus 6 e nós vimos ali que Jesus, na verdade, ele não condenou orar de pé na praça, ele não condenou dar esmola diante dos homens. Jesus condenou orar de pé nas praças com a intenção dos fariseus hipócritas, que eles oravam na intenção de serem vistos pelos homens, aplaudidos pelos homens. Eles davam esmolas na intenção de serem aplaudidos pelos homens. Então o que Jesus condena não é orar de pé na praça, porque se fosse por isso, a obra de evangelização não poderia ser feita. Não se poderia montar numa tenda e pregar na rua. Não se poderia sair com o megafone gritando que só Jesus salva, que só Jesus perdoa pecados, que só Jesus leva para o céu. Se fosse por isso, a Bíblia entraria em contradição, porque Tiago diz: assim como o corpo sem o espírito está morto, assim a fé sem obras é morta. A igreja tem que fazer obra social, sim. A igreja tem que interagir com a sociedade, sim. Então Jesus não condenou dar esmola, Jesus não condenou orar de pé nas praças, ele condenou fazer isso com a intenção dos hipócritas e fariseus.